Muito boa tarde a todos. Que a luz de Deus se derrame sobre todos nós. É uma honra muito grande para mim estar aqui hoje, conversando com vocês, passando para vocês um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho. E como um presente que me caiu dos céus, a passagem de hoje é exatamente falar sobre o amor. Não tem nada mais sublime, mais bonito do que ter a oportunidade de falar sobre esse ensinamento maravilhoso que o Cristo veio nos trazer. Então é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Quando os fariseus, para testarem Jesus, lhe perguntaram qual era o maior dos mandamentos, ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todo o teu coração. Este é o maior dos mandamentos. E o segundo é semelhante a este: amar ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão contidos nestes dois mandamentos, disse Jesus. Façai aos outros aquilo que quereis que eles vos façam. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 ao 40. Neste momento sublime, meus queridos irmãos, Jesus instalou o reinado do amor na terra. Nada mais tem importância acima do amor. Nem os bens materiais, nem mesmo a saúde. Nada é mais importante do que o amor. E Jesus deixou isso muito claro quando ele disse que tudo que estava contido nas tábuas da lei, os 10 mandamentos da lei mosaica, e tudo aquilo que os profetas haviam dito, estava contido nisso. Jesus não estava falando nada novo. Alguns emissários divinos, embaixadores da luz, que vieram ao mundo enviados pelo Pai antes de Jesus, também haviam falado isso. Já se sabia disso antes. Porém, as pessoas não conseguiam cumprir de acordo, fazer na sua íntegra, porque realmente não tinham um exemplo tão magnífico, tão maravilhoso quanto o de Jesus. Com Jesus, então, tudo ficou claro, tudo ficou diferente. Porque Jesus amou a todos, indiscriminadamente. Jesus amou os pobres, os estropiados, os infelizes, os doentes, as mulheres perdidas, amou os cobradores de impostos, os césares, amou inclusive os seus algozes, quando disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E onde foi que Jesus estava nesse momento? Ele não estava em cima de uma tribuna falando para ninguém. Ele não estava dentro de uma sala de aula. Ele pediu perdão, pregado numa cruz. Não existe um exemplo mais perfeito, mais maravilhoso do que esse. Curiosamente, nós vimos uma passagem em João, capítulo 15, versículo 12, onde Jesus, que havia dito ao doutor da lei, amar ao próximo como a si mesmo, ele disse para seus discípulos: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos tenho amado, como meu Pai me ama. Jesus não estava querendo dizer para os discípulos que os amava mais do que a nós. Impossível. Jesus amava a todos indiscriminadamente, independente de quem somos. Ele nos ama. O que ele estava querendo ensinar naquele momento, porque nenhuma de suas palavras foi em vão, foi perdida, ele estava querendo ensinar naquele instante que todos aqueles que o acompanhavam, que estavam junto dele, perto dele, aprendendo com ele, estudando com ele, como os discípulos estavam, compreendiam melhor essa doação,
esse carinho, esse amor que a gente pode ter, porque aprendeu diretamente com Ele. Então, se nós hoje, além do Evangelho, temos essa maravilhosa doutrina do Consolador prometido, que vem nos explicar passo a passo tudo aquilo que Jesus nos ensinou, nós temos um presente divino, um ensinamento maravilhoso para que a gente possa compreender como realmente amar. Infelizmente, a gente ainda não consegue praticar esse amor por causa do nosso egoísmo. As pessoas querem tanto o melhor para si, tudo para si e para os seus, que acabam não conseguindo transmitir esse amor. Mas talvez é porque ainda não saiba como fazer. Eu vou ler para vocês, mais ou menos lido, não é bem lido não, uma passagem, uma parábola de Jesus que explica onde está essa dificuldade do credor, na palavra dos credores e dos devedores. Um senhor reuniu os seus devedores, seus servos, falou todos aqueles que deviam para ele teriam que pagar. Então, a um deles que devia 10.000 talentos, uma quantidade enorme, ele pediu, vou te cobrar. Não, eu não tenho para pagar. Então, não tem? Então, eu vou mandar vender sua mulher, seus filhos, todos os seus bens e te prender até que você me pague. E esse servo caiu de joelhos e implorou a Deus, ao Senhor, que tivesse perdão, que o perdoasse, que desse um tempo a ele. E ao invés de dar um tempo a ele, o que foi que o Senhor fez? Perdoou. Disse, não, pode ir em paz, você está perdoado. Porém, esse servo, quando saiu dali, encontrou com outro que devia a ele 100 dinheiros. Olha que ele devia 10.000 e o outro lhe devia apenas 100. E ele falou, você vai me pagar tudo que você me deve agora, mas eu não tenho como lhe pagar. Então eu vou mandar vender a sua mulher, vender os seus filhos, os seus bens e te prender até o dia que você puder me pagar. E mandou prendê-lo. Os outros servos, vendo aquilo, correram e avisaram para o Senhor, olha, aquele que o Senhor perdoou, fez isso com o outro. E aí o Senhor mandou chamar aquele servo e disse a ele, meu servo, eu te havia perdoado tudo que me devias, porque me pedistes. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que o meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que os vossos irmãos houverem cometidos contra vós. Essa passagem está em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 24. Ficou muito claro aqui, muito caracterizado, que nós precisamos de perdão, que nós precisamos do outro, que nós precisamos do auxílio, todos nós. E como que a gente precisa e não vai dar para outro? É nesse ponto que a gente acaba não compreendendo o que é amar ao próximo como a si mesmo, porque até hoje nós ainda não aprendemos a nos amar, porque nós estamos tão na nossa mente, amar a si mesmo significa ser egoísta, ser querer tudo só para si, e aí a gente não consegue visualizar nada além disso. Mas na verdade, meus irmãos, o egoísta não se ama. Ele quer cobrar, exigir um amor, uma atenção, um direito que ele mesmo não se dá. Por isso ele cobra. Ele é um ser tão infeliz que não consegue compreender nem o quanto ele é sozinho. Porque o egoísta fica solitário, com certeza. As pessoas se afastam de uma pessoa que acha que o melhor é sempre para ela. E ele cria em torno de si uma aura tão triste, tão escura, tão pesada, que realmente afasta as pessoas. E olha, tem um ensinamento maravilhoso
De Joana de Ângeles, a benfeitora nos diz com relação à solidão, quando a pessoa se sente solitária, ela diz: ninguém é solitário se for solidário. Então a solidariedade faz com que a gente seja uma pessoa cheia de amigos, uma pessoa cheia de companheiros, de apoio, de carinho, de atenção, porque a gente está dando carinho e atenção. Ninguém recebe aquilo que não dá. É uma troca, o amor é uma troca. E tudo aquilo que eu fizer de bom, eu vou receber de bom. O que a gente também às vezes não compreende, como é amar? O que é amar ao próximo? Olha, Kardec nos diz, depois de muito estudar, de muito mensagens recebidas, de enfim codificar todas aquelas mensagens e criar essa doutrina maravilhosa, eles nos ensinou, fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? A caridade é o amor colocado em prática. Se a gente não sabe amar, pense na caridade. Se eu for caridosa, eu estou amando. E é claro que um prato de comida para quem está com fome, remédio para quem está doente, agasalho para quem está com frio, é muito importante. Mas é preciso dar de nós mesmos. Existem muitas pessoas dentro do nosso círculo de amizades e familiares necessitados demais de uma palavra de carinho, de um consolo, de um conselho, de uma orientação, até mesmo de uma cesta básica. Tem gente que diz assim: a família do meu irmão está com muito problema, minha cunhada não está tendo nem com o que dar de comida para aquelas crianças, mas eu não vou dar dinheiro para eles, não vou, porque meu irmão vai pegar o dinheiro e vai beber todo ele em cachaça. Meu Deus, onde está a caridade? Faça uma compra de supermercado, leva para a sua família, para os filhinhos do seu irmão, ajude, ampare, proteja. Ah, mas se eu fizer isso, ele não vai se importar mesmo. Mas e daí? O problema é dele. Mas cuida da sua consciência, cuida do seu coração, faça aquilo que você pode fazer, porque está no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Se a gente não fizer nenhum mal, tá bom? E os Espíritos respondem: não, não está. Todo bem que você estiver ao seu alcance de fazer e você não fizer, você é responsável por ele. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque o egoísta, ele está sempre querendo e apontando o defeito do outro. O outro está cheio de defeito. O meu defeito você tem que aceitar, tem que engolir. O defeito do outro eu não respeito. Agora, sabe o que acontece, meus amigos? Essa situação pode estar acontecendo até mesmo dentro dos nossos lares. A gente está tão sem tempo para amar. Todo mundo corre tanto, vive tão agitado, uma vida tão agitada, com tantos problemas, com tantas coisas, que esquece de amar. Se a gente parar um pouquinho para prestar atenção na nossa conduta e na conduta dos nossos familiares, aqueles que dividem o mesmo teto com a gente, é provável que a gente vá descobrir que há muito tempo a troca de sorrisos entre nós já não existe mais. Já não existe mais gentileza, já não existe mais carinho, já não existe mais atenção. Porque tudo agora, dessas coisas, como a gente não tem muito tempo, é só para os de fora. Só para as visitas. E com os de casa, a impaciência, a cobrança. Porque todos querem cobrar, mas ninguém quer oferecer. E essa situação acaba se tornando comum entre cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, em colegas de trabalho, enfim, todas as pessoas com quem a gente convive. Porque a gente não quer. Porque se eu ficar esperando o outro fazer para eu fazer, eu não vou fazer nunca. Porque o outro também está me esperando.
Se eu ficar sempre falando, não, eu agi dessa forma errada, eu sei, não foi bonito, mas foi porque o fulano fez isso comigo, o Beltrano fez aquilo, e eu estou apenas vivendo e agindo ou reagindo de acordo com a situação, meu Deus, o mundo nunca vai mudar. As coisas vão continuar eternamente como elas estão? Ou precisaremos que a professora dor, que a amiga dor, venha nos chacoalhar? Se nós temos tanta orientação, se nós temos tantos ensinamentos, e a gente não faz por onde, deixa passar. Mas se eu sento em frente à televisão e começo a assistir uma tragédia que aconteceu lá não sei aonde, nossa, mas coitada dessas pessoas, meu coração, eu chego quase a chorar. Mas é aquele que está ali perto de mim, sofrendo minhas ofensas, minhas agressões, meus desaforos, meu desprezo, meu pouco caso. Eu não estou importando com ele. Eu não estou importando com o sentimento daquele que está próximo a mim. Que amor é esse? Que piedade é essa? E olha, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que pessoas muito fortes, muito determinadas, que conseguem lutar contra tudo, contra todas as adversidades, que enfrentam inclusive a miséria, com determinação e garra, cai quando é atingido no coração, pela ingratidão dos seus seres, seus entes mais amados. Meus irmãos, a ingratidão dói. Conviver com a família é realmente muito difícil. Nós sabemos disso, mas alguém tem que dar o primeiro passo. Sejamos nós, estes a que vamos dar o primeiro passo. E nós trouxemos aqui para vocês uma explicação bem rapidinha, bem curtinha, de Emmanuel, no livro Vida e Sexo, onde ele fala sobre os relacionamentos em geral. E no capítulo 6, intitulado Compromisso Afetivo, ele diz assim: a guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido ou desprezado, cobre o mundo de vítimas. E mais à frente ele completa: para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar os outros. E encerrando este capítulo, ele é muito claro quando ele nos alerta: quem lesa a outrem, a si próprio lesa. Então, se a gente já sabe disso, se a doutrina espírita nos dá todo esse direcionamento, por que se perguntar? Estou sofrendo tanto, por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta tristeza? Ora, se eu sou a causa do sofrimento e da infelicidade de outras pessoas, o que mais eu posso esperar da vida? Mas não é possível. E é tanta angústia, tanta tristeza no meu peito. Quando é que isso vai acabar? Vai acabar no dia que eu aprender que o objetivo maior da minha reencarnação, da minha encarnação, é aprender a amar. E enquanto eu não aprender a amar, eu não vou ser feliz. Eu vou continuar reencarnando sucessivamente num mundo de expiações e provas. Agora, para dar uma visão geral e final do que significa amar ao próximo como a si mesmo, eu vou lembrar a vocês a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: para Jesus, qual o significado verdadeiro da palavra caridade? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ficou claro? Bondade, como eu preciso que sejam bondosos para comigo.
eu preciso muito da bondade alheia. Então eu também tenho que ser benevolente para com todos, ricos, pobres, feios, bonitos, doentes, sãos, amigos, inimigos. Porque se eu não praticar a caridade, eu não vou receber. Indulgência para com as imperfeições alheias. Meus irmãos, como somos imperfeitos. Quantas imperfeições ainda carregamos. E se eu preciso que sejam indulgentes para comigo, eu tenho que ser indulgente para com os outros. E finalmente, perdão das ofensas. Olha, quanto precisamos ser perdoados. Muito. Precisamos de muito perdão. Todos nós carregamos defeitos insuportáveis. Não adianta fingir. Nós sabemos que numa ou noutra situação, nós temos defeitos terríveis. Então, nós também precisamos de perdão. Esta é a lei do amor. Ser bondoso para receber a bondade, a benevolência. Ser indulgente para poder ter indulgência, receber a indulgência. E perdoar para receber o perdão. Porque, infelizmente, para o egoísta, perdoar é uma coisa impossível até de pensar. Porque o egoísmo anda de mãos dadas com o orgulho. E o orgulho não admite o perdão, a não ser que seja para mostrar superioridade. Eu sou bem melhor que você, por isso eu te perdoo. Isso não é caridade. Isso não é amor. E então a gente fica pensando, qual um roteiro? Eu queria um roteiro. Eu queria saber como começar a agir dessa forma. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que está cheio de elucidações maravilhosas, é só ir lá, estudar, abrir e aprender. Inclusive, neste mesmo capítulo, no item 8, o Espírito Sanson, que ele foi um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, ele nos diz que hoje nós já estamos muito melhores do que há 100 anos atrás. Porque hoje nós já aceitamos muitas coisas que antes nós não aceitávamos. Então ele diz, imagine daqui a 100 anos o quanto vocês estarão melhores. Nós estaremos melhores. E um roteiro, uma bússola, que até hoje eu não consegui encontrar nada mais bonito e mais certo para aprendermos a amar, é a oração de São Francisco de Assis. Em todas as frases nós temos a direção, o roteiro, a bússola daquilo que eu preciso fazer para amar ao meu próximo como a mim mesmo. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, amar que ser amado, compreender do que ser compreendido, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Deus nos acompanhe hoje e sempre.